Que lixo é este? A voz de Heitor cortou o silêncio da sala de reuniões. Ele jogou o relatório na longa mesa de mogno. As folhas deslizaram e pararam bem na frente de Laura. Todos os olhares se voltaram para ela, a estagiária encolhida em sua cadeira. Uma onda de frio percorreu sua espinha. Eu perguntei, senhorita, qual é mesmo o seu nome? Heitor disse, com um desprezo palpável. Laura, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Laura. Ele repetiu o nome como se fosse uma sujeira em sua boca. Você pode me explicar o que significa este número? Este Arrow de Amador. Ele apontou para uma célula na planilha. Isso poderia ter nos custado um contrato. Alex, o vice-presidente sentado ao lado de Heitor, tentou intervir. Heitor, é só um erro de digitação. Podemos corrigir em um segundo. Silêncio, Alex, Heitor retrucou, sem desviar os olhos de Laura. Não pago uma equipe para cometer erros de digitação. Eu pago por perfeição. Algo que uma estagiária obviamente não entende. O ar na sala parecia rarefeito. Laura sentia o coração martelar contra as costelas, uma batida dolorosa e irregular. As palavras dele eram como golpes físicos. Ela queria se defender, explicar que havia trabalhado até tarde, que não estava se sentindo bem, mas sua garganta se fechou. Você tem algo a dizer em sua defesa? Heitor pressionou, inclinando-se para a frente. Seus olhos eram frios como gelo. Laura balançou a cabeça negativamente. Uma lágrima solitária escapou e rolou por seu rosto pálido. Ela a limpou rapidamente, esperando que ele não tivesse visto. Ele viu. Um sorriso de escárnio surgiu em seus lábios. Ótimo. Além de incompetente, é chorona. Estagiários são descartáveis, Laura. Lembre-se disso. Ele se levantou abruptamente. Reunião encerrada. E alguém, por favor, refaça este relatório. Quero na minha mesa em 1 hora. A equipe se dispersou rapidamente, evitando o olhar de Laura. Ninguém disse uma palavra. Em segundos, ela estava sozinha na sala imensa e silenciosa. Suas mãos, escondidas sob a mesa, tremiam incontrolavelmente. Ela se levantou com as pernas bambas e recolheu as folhas espalhadas. Seu olhar não se fixou no número errado, mas na assinatura de Heitor no final da página de rosto. Uma assinatura forte, arrogante, assim como ele. Uma pontada aguda no peito a fez ofegar, uma dor familiar que ela tentava ignorar há meses. Mesmo depois da humilhação, mesmo com a dor que oprimia seu peito. Olhar para o nome dele ainda lhe causava um estranho e masoquista conforto. Era o homem que a quebrava todos os dias. E era o homem que ela amava em segredo, com uma devoção que a estava matando. Bianca observou Laura sair da sala de reuniões. Um sorriso satisfeito contorceu seus lábios. Era o momento perfeito. Ela se aproximou da mesa de Heitor, que ainda estava de pé, a mandíbula tensa. Heitor, preciso falar com você sobre o relatório. Heitor suspirou, girando uma caneta entre os dedos. O que foi, Bianca? Mais alguma incompetência a relatar. Na verdade, sobre a Laura. Bianca começou, com uma voz cuidadosamente suave. Eu a vi ontem à noite. Ela estava trabalhando até tarde. De novo. Heitor franziu a testa. E daí? Ela é estagiária. Deveria estar. Sim, mas, Bianca fez uma pausa dramática, ela parecia diferente. Olhos fundos, pálida. E eu a vi falando com alguém no corredor. Um homem. Parecia um médico. Heitor parou de girar a caneta. Um vislumbre de interesse, e talvez algo mais, cruzou seu rosto. Um médico. Por que? Eu não sei, Bianca disse, balançando a cabeça lentamente. Mas me pareceu suspeito. Ela parece muito doente para este trabalho. E se ela estiver escondendo algo? Algo que afete seu desempenho? Ou pior? Ela deixou a frase pairando no ar. Heitor fechou os olhos por um momento, a imagem da estagiária chorona piscando em sua mente. Você acha que ela está nos enganando? Escondendo alguma doença que a impeça de trabalhar? Não sei. Heitor. Mas ela foi muito estranha na reunião. Tão quieta. E aquele erro no relatório. Parece que ela não estava prestando atenção. Talvez ela esteja sobrecarregada. Ou talvez... Bianca inclinou a cabeça. Talvez haja outra razão para sua distração.
E se ela estiver trabalhando para alguém? Alguém que a está usando para conseguir informações. Heitor olhou para a porta por onde Laura saíra. Uma série de pensamentos conflitantes passavam por sua mente. A demissão fora um impulso, uma reação à raiva. Mas a persistência de Bianca, com suas insinuações sutis, plantou uma nova semente de dúvida. Ele se lembrava de ter visto Laura conversando com aquele homem misterioso do lado de fora. Um médico, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Bianca. E ela estava pálida. Isso é verdade. Eu só estou dizendo, Heitor. É meu dever alertar você. Segurança corporativa é crucial. Bianca deu um passo para trás, com um ar de preocupação fingida. Não quero que algo aconteça. Nem com você, nem com a empresa. Heitor não respondeu. Ele se sentou pesadamente em sua cadeira. A imagem da estagiária agora atingida por uma nova suspeita. A fragilidade que ele interpretou como fraqueza agora aparecia, sob a luz das palavras de Bianca, como uma possível fachada. Ele não gostava de ser enganado. E se Laura estivesse o enganando, o preço seria alto. Heitor, cancele sua próxima chamada. A voz de Bianca era urgente quando ela entrou em seu escritório sem bater. Heitor ergueu os olhos, irritado com a interrupção. Isso é importante, Bianca. É sobre o contrato da Petrovia, ela disse, colocando uma pasta na mesa dele. Eu encontrei algo. Um erro catastrófico. Ele abriu a pasta. Seus olhos percorreram o documento. O que você quer dizer com erro? Veja a cláusula de preços. Um ponto decimal fora do lugar. Isso nos custaria, no mínimo, 10 milhões em perdas no primeiro trimestre, Bianca explicou, com a voz firme. Eu passei a noite revisando os arquivos. Consegui corrigir e reenviar a versão final para a equipe jurídica há 1 hora. Ninguém notou. Heitor a encarou, o aborrecimento dando lugar a um alívio impressionado. Você fez isso sozinha. Alguém precisava fazer. Ela respondeu com uma modéstia calculada. Não podia arriscar que isso passasse. Naquele momento, Laura passou pela porta de vidro do escritório, carregando uma bandeja com cafés. Seus olhos se encontraram com os de Heitor por uma fração de segundo. Ela havia passado a noite inteira ali, em sua pequena baia, depois de encontrar exatamente aquele erro. Fora ela quem acessara o servidor, corrigira o arquivo e o salvara, sem deixar rastros, com o coração na boca, temendo ser acusada de manipulação. Heitor se levantou e caminhou até a porta. Abrindo-a, ele olhou para Bianca e depois para Laura, que parou no meio do corredor. Bianca, você acabou de salvar esta empresa. É por isso que você é uma diretora, ele disse em voz alta, para que todos no andar pudessem ouvir. Ele se virou para Laura, e seu rosto se transformou numa máscara de desprezo. Você, estagiária. Laura sentiu o sangue gelar. Veja e aprenda, ele continuou, a voz cortante. Isso é iniciativa. Isso é competência. Enquanto alguns aqui mal conseguem formatar um relatório, outros estão salvando nosso pescoço. Tente ser útil como ela. Um silêncio mortal caiu sobre o escritório. Laura sentiu dezenas de olhares sobre ela. O rosto de Bianca era uma máscara de falsa humildade. O de Heitor era de puro poder. Uma tontura súbita a atingiu, e a bandeja de café tremeu em suas mãos. Ela não disse nada. Apenas assentiu lentamente. Virou-se e caminhou de volta para sua mesa, sentindo como se estivesse se afogando. Ela se sentou. O som do seu próprio coração martelando em seus ouvidos. Ela havia salvado a empresa. E ele a usou como exemplo de fracasso. Quem é o responsável por este fracasso? A voz de Heitor ecoou na sala de conferências. Ele estava de pé, olhando para um gráfico de vendas projetado na tela. A linha vermelha mergulhava drasticamente. Alex limpou a garganta. Heitor, tivemos alguns contratempos inesperados no mercado, não quero desculpas. Quero resultados. Heitor o interrompeu. Sua voz perigosamente calma. Ele passou os olhos pela equipe sentada à mesa. O olhar de cada pessoa desviava quando encontrava o dele. Todos, exceto Laura. Ela estava sentada no canto, tentando ser invisível, mas o medo a mantinha paralisada. O olhar dele finalmente pousou sobre ela. Até a estagiária parece chocada.
Ou talvez entediada. Uma dor aguda atravessou o peito de Laura, tão repentina e forte que lhe roubou o fôlego. A sala começou a girar. Os rostos ao redor da mesa se tornaram borrões indistintos. Com licença, senhor, ela conseguiu dizer. A voz um fio trêmulo. Heitor ergueu uma sobrancelha. O que foi agora? Eu não estou me sentindo bem, ela sussurrou, agarrando a borda da mesa para se firmar. Um suspiro de impaciência escapou dos lábios dele. Ótimo. Outra distração. Saia. Laura não precisou ouvir duas vezes. Ela se levantou, as pernas como gelatina, e praticamente correu para fora da sala. Ela se trancou na primeira cabine do banheiro feminino, caindo contra a porta. Seu coração batia descontroladamente, uma arritmia assustadora. Com as mãos trêmulas. Ela abriu a bolsa e pegou um pequeno frasco de comprimidos. Engoliu 2 a seco, fechando os olhos com força, esperando a dor diminuir. O médico havia avisado. O estresse a estava matando. Literalmente. Cada confronto com Heitor, cada humilhação, era como um pequeno prego em seu caixão. Uma sensação de pânico frio a envolveu. O tempo estava se esgotando. Ela sabia disso. Havia coisas que ela precisava fazer, segredos que precisava proteger, especialmente um que envolvia Heitor. Mas como poderia, se seu próprio corpo a estava traindo? Ela respirou fundo, tentando controlar os tremores. Abriu a porta da cabine e se olhou no espelho. A garota que a encarava de volta era um fantasma. Pálida, com olheiras escuras e olhos assustados. Ela jogou água fria no rosto, tentando trazer alguma cor de volta à sua pele. Ela precisava voltar para aquela sala. Precisava aguentar. Por ele. Mesmo que ele a odiasse. A ironia era tão cruel que quase a fez rir. Ela estava morrendo, e a única coisa que a impulsionava era proteger o homem que acelerava sua morte. Isso é suicídio, Laura. Você entende o que estou dizendo? A voz do Dr. Alves era baixa, mas carregada de urgência. Eles estavam em um canto discreto do pátio do prédio, o vento frio cortando o ar. Eu não posso parar agora, Laura respondeu, abraçando o próprio corpo. Só preciso de mais um pouco de tempo. Tempo para quê? Para um colapso total. Ele retrucou, a frustração evidente em seu rosto. Seus exames pioraram. O estresse deste lugar está literalmente destruindo seu coração. Você precisa se afastar. Hoje. Eu tenho algo importante para resolver aqui, ela insistiu, evitando o olhar dele. O que poderia ser mais importante que a sua vida? O médico pressionou, segurando o braço dela suavemente. Laura, ouça. Não há mais tratamento. Apenas cuidados paliativos. Você deveria estar descansando, não trabalhando para um tirano que te maltrata. Lágrimas brotaram nos olhos de Laura. Você não entende. Então me explique, ele pediu, mais gentilmente. Ela apenas balançou a cabeça, incapaz de confessar a verdade, que estava tentando proteger o tal tirano de uma ameaça que ele nem sabia que existia. Do seu escritório no 30º andar, Heitor observava a cena. Ele não conseguia ouvir as palavras, mas via a intensidade da conversa. Via sua estagiária pálida em uma discussão acalorada com um homem de terno caro. Ele viu o homem entregar a ela um papel dobrado. As palavras de Bianca ecoaram em sua mente. E se ela estiver trabalhando para alguém? O homem não parecia um médico. Parecia um executivo. Um concorrente. E Laura, com seu acesso de baixo nível, mas onipresente, era a informante perfeita. A palidez, a doença, tudo poderia ser uma farsa, uma capa para sua traição. A raiva ferveu em seu peito. Era tudo uma mentira. Ele viu Laura pegar o papel. O rosto uma máscara de dor. Para ele, não era dor, era culpa. O homem disse mais alguma coisa e foi embora, deixando-a sozinha e trêmula no pátio. Heitor pegou o telefone em sua mesa. A decisão estava tomada. Não haveria mais dúvidas, nem mais chances. Alex, ele disse no interfone, a voz fria como aço. Venha ao meu escritório. Agora. Alex entrou segundos depois. O que foi, Heitor? Heitor apontou para a janela, onde Laura começava a caminhar lentamente de volta para a entrada do prédio. Eu a vi, Heitor disse, com uma certeza mortal. Nossa estagiária acabou de se encontrar com um contato.
Ela está vendendo informações da empresa. Já está tudo no lugar. Bianca sussurrou no telefone. Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu. Quase. Preciso de mais 5 minutos para mascarar o IP. Vai parecer que veio direto do computador dela. 5 minutos. Nem um segundo a mais, Bianca ordenou, encerrando a chamada. Ela caminhou até a mesa de Heitor, onde ele estava de pé, olhando para fora da janela como um predador esperando o momento certo para atacar. Heitor, você parece tenso. Ela disse, com a voz suave. Estou esperando a confirmação, ele respondeu, sem se virar. Alex está verificando a rede. Se ela fez algum download suspeito, nós vamos pegá-la. Bianca sorriu por dentro. O timing era perfeito. O hacker que ela contratara estava, naquele exato momento, invadindo os servidores da maior concorrente deles, a Innovate Corp, usando um acesso remoto plantado no terminal de Laura. Tenho certeza que você vai descobrir a verdade, she said. Colocando a mão em seu ombro. É terrível ser traído assim. Especialmente por alguém que você tentou ajudar. Heitor finalmente se virou para ela. A raiva em seus olhos era palpável. Eu não a ajudei. Eu a tolerei. E ela cuspiu na minha cara. Nesse exato momento, o telefone de Heitor tocou. Era Alex. Heitor atendeu no viva voz, a voz dura. O que você tem? Você não vai acreditar nisso, Heitor. A voz de Alex tensa e chocada. Acabamos de receber um alerta de violação. Alguém acessou o servidor de projetos e baixou os planos completos do projeto Ômega. A transferência foi feita para um IP ligado diretamente à Innovate Corp. Heitor fechou a mão em punho. Rastreie a origem. Agora. Houve uma pausa de segundos que pareceram uma eternidade. Bianca prendeu a respiração, o coração batendo forte com a antecipação. Já rastreei, Alex disse finalmente. A voz carregada de descrença. Heitor, o acesso partiu do terminal 7B. A estação de trabalho da Laura. Um silêncio pesado preencheu o escritório. Heitor olhou para Bianca. O olhar dela era de choque e tristeza fingidos. Eu não posso acreditar, ela sussurrou, cobrindo a boca com a mão. A Laura. Por que? Heitor não disse nada. Ele apenas pegou o telefone novamente. Alex, ele disse. A voz gélida e desprovida de qualquer emoção. Mande a segurança para a mesa dela. Imediatamente. Eu vou descer. Vou cuidar disso pessoalmente. Ele desligou o telefone e caminhou em direção à porta. Cada passo era passado, calculado. A armadilha estava armada. E a presa, completamente inocente, não tinha para onde fugir. Laura. A voz de Heitor soou como um trovão no escritório silencioso. Laura ergueu a cabeça, surpresa. Ele estava parado na frente de sua mesa, flanqueado por 2 seguranças uniformizados. O trabalho no andar inteiro parou. Todos os olhos estavam voltados para eles. Senhor Heitor. Ela perguntou, confusa. Uma sensação de pavor começou a se formar em seu estômago. Não me chame de senhor, ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Você perdeu esse direito. Ele fez um gesto para um dos seguranças, que colocou uma caixa de papelão vazia na mesa dela. Pegue suas coisas pessoais. Apenas o que for seu. Você tem 2 minutos. O mundo de Laura parou. O quê? Por quê? Eu não entendo. Um riso seco e sem humor escapou dos lábios de Heitor. Você não entende. Deixe-me refrescar sua memória. Projeto Ômega. Innovate Corp. Isso te soa familiar. O rosto de Laura perdeu toda a cor. Ela não sabia do que ele estava falando, mas a acusação em seu tom era inconfundível. Eu não sei o que é isso. Mentira, ele sibilou, inclinando-se sobre a mesa dela. O rosto a centímetros do dela. Nós rastreamos o vazamento. Veio direto deste computador. Você achou que éramos estúpidos. Achou que podia me trair bem debaixo do meu nariz. Lágrimas brotaram nos olhos de Laura. Não. Eu nunca faria isso. É um engano. Tem que ser. O único engano aqui foi eu ter permitido que você pisasse nesta empresa, ele retrucou, a voz subindo de volume. Você é uma decepção. Uma traidora. Agora, pegue suas coisas e suma da minha frente. Ela olhou ao redor, para os rostos de seus colegas. Alguns pareciam chocados,
Outros desviavam o olhar. Envergonhados. Bianca estava ao fundo, observando a cena com uma expressão de falsa compaixão. Com as mãos trêmulas, Laura começou a colocar suas poucas posses na caixa, um porta-retratos com uma foto de sua irmã mais nova, uma caneca e um pequeno cacto. Seu corpo estava fraco demais para lutar, seu coração partido demais para protestar. A humilhação era total e pública. Quando terminou, ela se levantou, a caixa em seus braços. Ela olhou para Heitor uma última vez, os olhos suplicando por um pingo de compreensão. Eu não fiz isso, ela sussurrou, a voz embargada. Saia, ele disse. A voz gélida como uma lâmina. Os seguranças a agarraram pelos braços. Enquanto a escoltavam em direção ao elevador, ela o encarou. Seus olhos não transmitiam raiva, apenas uma tristeza profunda e insondável. Uma tristeza que o assombraria, embora ele ainda não soubesse. Ela se virou e saiu em silêncio, deixando para trás um homem convencido de sua justiça e cego para a verdade devastadora. Você precisa comer, Laura. A voz de Ana, sua irmã mais nova, era suave. Ela colocou uma tigela de sopa na mesinha ao lado da cama. Laura não se moveu. Fazia uma semana desde a demissão. Uma semana que ela passou principalmente na cama, o mundo exterior reduzido às 4 paredes de seu pequeno apartamento. Eu não estou com fome, Laura sussurrou, os olhos fixos num ponto vazio na parede. Você nunca está com fome, Ana retrucou, a preocupação vincando sua testa. O médico ligou de novo. Ele disse que você precisa ir ao hospital. Para os exames. Laura finalmente se virou para a irmã. Não temos dinheiro para o hospital. Ana. Você sabe disso. Eu posso conseguir outro emprego. Posso parar a faculdade por um tempo, Ana sugeriu, desesperada. Não, Laura disse, com uma firmeza que surpreendeu a ambas. Você não vai parar a faculdade. Eu vou dar um jeito. Mais tarde naquela noite, quando Ana dormia, Laura se sentou em frente ao seu velho laptop. A demissão havia cortado seu acesso à rede da empresa. Mas não aos arquivos que ela havia copiado por precaução semanas antes. Arquivos que provavam que Bianca estava secretamente negociando com a Innovate Corp. A saúde de Laura estava se deteriorando rapidamente. As dores no peito eram mais frequentes, a falta de ar, constante. Ela sabia que não tinha muito tempo. O dinheiro que guardara para uma emergência médica, uma quantia irrisória, teria que ser usado para outra coisa. Ela abriu um navegador anônimo e acessou um fórum na Dark Web. Ela conhecia um contato ali, um hacker conhecido como Oráculo, que vendia informações. Com as mãos trêmulas, ela digitou uma mensagem: preciso de informações sobre a próxima jogada da Innovate Corp contra a Sterling Enterprises. Específico para o projeto Ômega. Urgente. A resposta foi quase imediata. Isso vai custar caro. Laura olhou para sua conta bancária online. O saldo era patético. O dinheiro que ela tinha mal daria para cobrir o aluguel e as contas do próximo mês. Muito menos um tratamento médico experimental que o Dr. Alves havia mencionado como sua última e remota esperança. Ela suspirou e digitou a resposta. Eu pago o que for preciso. Ela transferiu quase todas as suas economias. Era uma aposta desesperada. Um sacrifício final. Ela não estava comprando informações para se vingar. Estava comprando uma arma para proteger Heitor. O homem que a humilhou e a descartou. O amor era uma doença irracional, ela pensou. Talvez até mais terminal que a sua. O que diabos você está fazendo de pé? Ana encontrou Laura na pequena sala de estar. Vestida com suas roupas de trabalho amarrotadas. Laura estava pálida como um fantasma, apoiando-se na parede para se manter em pé. Eu preciso sair, Laura disse, a voz fraca e ofegante. Sair. Você mal consegue andar até o banheiro, Ana protestou, correndo para o lado dela. Laura, você está queimando em febre. Volte para a cama. Não posso, Laura insistiu, afastando a mão da irmã. É importante, Ana. Eu preciso entregar uma coisa. Ela segurava um pendrive na mão, tão firmemente que seus nós dos dedos estavam brancos. Dentro dele, o plano detalhado da aquisição hostil. A única chance de Heitor. Entregar o quê? Para quem? Ana exigiu, bloqueando a porta. Isso tem a ver com aquele emprego.
Com aquele homem que te demitiu. Laura não respondeu. Apenas tentou contornar a irmã. Uma tontura violenta a atingiu, e o mundo girou. Ela tropeçou, e Ana a segurou antes que caísse. Chega, Ana disse, com a voz embargada de lágrimas e raiva. Você não vai a lugar nenhum. Ela ajudou Laura a voltar para a cama. Laura, fraca demais para discutir, desabou nos travesseiros, a respiração superficial. Por favor, Ana. Ela sussurrou, estendendo o pendrive. Você precisa levar isso para mim. Para Sterling Enterprises. Entregue para um homem chamado Alex. Ana pegou o pendrive, olhando como se fosse uma serpente. Por quê? Depois de tudo que eles fizeram com você. Porque você ainda se importa. Porque é a coisa certa a fazer, Laura murmurou, os olhos já se fechando de exaustão. Ele precisa saber, antes que seja tarde demais. Ela tentou dizer mais alguma coisa, mas uma nova onda de dor a atingiu. Ela se encolheu, o rosto contorcido em agonia. Seu corpo inteiro tremia. Laura. Ana gritou. Em pânico. Ela pegou o telefone e discou o número da emergência. Enquanto falava com o atendente, seus olhos caíram sobre o laptop aberto de Laura. Na tela, um rascunho de e-mail. O destinatário era Alex. O assunto, prova urgente, traição de Bianca. O corpo do e-mail estava vazio, exceto por uma frase inacabada. Os arquivos anexados provam, ela não havia conseguido anexar os arquivos. Ela desmaiou antes de poder enviar a salvação de Heitor. A aquisição aconteceria no dia seguinte. E a única pessoa que poderia detê-la estava sendo levada inconsciente para um hospital do qual talvez nunca mais saísse. Eles estão nos massacrando, Heitor. A voz de Alex estava carregada de pânico do outro lado da linha. Heitor estava em sua sala de guerra improvisada, olhando para as telas que mostravam o preço das ações de sua empresa despencando em tempo real. Eu sei, Alex. Eu estou vendo, Heitor respondeu. A mandíbula travada. A Innovate Corp lançou uma oferta de aquisição hostil esta manhã. Eles sabiam de todas as nossas vulnerabilidades. Cada ponto fraco. É como se tivessem nosso livro de estratégias, Alex continuou, a respiração ofegante. Nossos acionistas estão em pânico. Estão vendendo em massa. Heitor passou a mão pelo cabelo. A traição era mais profunda do que ele imaginava. Não era apenas o projeto Ômega. Era tudo. Foi ela, Heitor rosnou, batendo o punho na mesa. Aquela maldita estagiária. Ela deve ter vendido tudo para eles. Heitor. Isso é maior do que uma estagiária poderia, não defenda a traidora. Heitor gritou no telefone. Ela nos destruiu, Alex. Ela me apunhalou pelas costas, e eu a deixei entrar. A culpa é minha por ter confiado nela. Ele se lembrou do encontro dela com aquele homem no pátio. Do papel que ele lhe entregou. Provavelmente era o pagamento pela traição. Cada memória, cada detalhe, agora se encaixava em uma narrativa de engano e conspiração. A palidez dela, as desculpas de não se sentir bem, tudo era uma atuação para encobrir suas atividades. O que vamos fazer? Perguntou Alex. A voz desprovida de esperança. Em poucas horas, não teremos mais uma empresa. Heitor ficou em silêncio por um momento, o peso da ruína iminente esmagando. Tudo o que ele construiu, seu império, estava desmoronando diante de seus olhos. E tudo por causa de uma garota silenciosa e traiçoeira. Lute, Heitor disse finalmente, a voz baixa e cheia de uma raiva fria. Ligue para todos os nossos aliados. Ofereça o que for preciso. Nós não vamos cair sem lutar. Eu não vou deixar aquela garota vencer. Ele desligou, o peito arfando. A imagem do rosto de Laura, com aqueles olhos tristes e suplicantes no dia em que a demitiu, invadiu sua mente. Na época, ele pensou que era culpa. Agora, ele via como um ato de desprezo. Ela estava rindo dele por dentro. Ele amaldiçoou o nome dela em voz alta. Laura. A estagiária que ele humilhou. A traidora que o destruiu. Ele a odiava com cada fibra de seu ser. Mal sabia ele que, a quilômetros de distância, a mulher que ele amaldiçoava estava em uma cama de hospital, lutando por cada respiração. Seu corpo se rendendo a uma batalha muito mais final. Ela está acordando. A voz do enfermeiro era um sussurro urgente. Ana,
que cochilava na cadeira ao lado da cama, deu um pulo. Ela se inclinou sobre a irmã. Os olhos de Laura se abriram lentamente, turvos e desfocados. Ana. A voz de Laura era um sopro, fraca como o farfalhar de folhas secas. Estou aqui, Laura. Estou aqui, Ana disse, segurando a mão dela. Lágrimas escorriam por seu rosto. O pendrive. Laura murmurou, seus olhos lutando para focar. Você, entregou. O coração de Ana se apertou. Em meio ao pânico e à dor. Ela havia esquecido completamente. O pendrive ainda estava em seu bolso, uma pequena peça de plástico contendo a salvação de um homem que não merecia. Laura, por favor, não se preocupe com isso agora, Ana implorou. Precisa. Alex. Laura insistiu, cada palavra um esforço monumental. O e-mail, no meu laptop. Senha é o seu aniversário. Uma tosse violenta sacudiu seu corpo frágil. O monitor cardíaco ao lado da cama começou a apitar de forma irregular e alarmante. Eu preciso que você faça isso, por mim, Laura ofegou. Agarrando a mão de Ana com uma força surpreendente. Prometa. Olhando nos olhos de sua irmã moribunda, Ana só conseguiu assentir, as lágrimas a cegando. Eu prometo. Uma enfermeira entrou correndo. Senhorita, por favor, afaste-se. Ana foi gentilmente empurrada para o canto do quarto enquanto a equipe médica cercava Laura. Ela pegou o celular e o laptop da irmã de sua bolsa. Com as mãos trêmulas, digitou a senha. O rascunho do e-mail ainda estava lá, vazio e inútil. Ela inseriu o pendrive no laptop. Encontrou os arquivos. Uma coleção de documentos e planilhas com nomes codificados. Ela os anexou ao e-mail, o dedo pairando sobre o botão enviar. Ela olhou para Laura, agora cercada por médicos. Ela estava fazendo a coisa certa. Honrando o último desejo de sua irmã ou traindo sua memória ao ajudar o homem que a humilhou até o fim. A imagem do rosto sofrido de Laura, implorando para que ela prometesse, decidiu por ela. Ela fechou os olhos e clicou em enviar. No momento em que o e-mail partiu. Um som longo e contínuo ecoou pelo quarto. O som da linha reta no monitor cardíaco. Perdemos o pulso. Alguém gritou. Iniciando compressões. Ana observou, paralisada, enquanto eles tentavam desesperadamente trazer sua irmã de volta. Mas era tarde demais. Com seu último ato, o envio daquele e-mail, o corpo exausto de Laura finalmente cedeu. Seu coração, que amou tão silenciosa e dolorosamente, parou de bater para sempre. Acabou, Heitor. Não há mais nada que possamos fazer. A voz de Alex, do outro lado da linha. Estava resignada. A reunião de emergência do conselho estava prestes a começar, mas era apenas uma formalidade para aceitar a oferta da Innovate Corp. Continue tentando, Heitor rosnou, embora soubesse que era inútil. Ele estava sozinho em seu escritório, as luzes da cidade lá fora parecendo zombar de sua derrota. Alex suspirou. Estou limpando minha caixa de entrada antes da reunião. Centenas de e-mails de pânico. Espere, tem um aqui. Estranho. O que é? Heitor perguntou, sem interesse. Remetente é desconhecido. O assunto. Prova urgente. Traição de Bianca. Alex leu em voz alta. Heitor ficou tenso. Abra. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por uma inspiração súbita. Heitor, você precisa ver isso. É, tudo. Contratos, e-mails trocados, cronogramas. A prova de que Bianca orquestrou tudo com a Innovate Corp desde o início. Envie para mim. Agora, Heitor ordenou, correndo para seu computador. Os arquivos chegaram segundos depois. Heitor os abriu, seus olhos passando rapidamente pelas provas irrefutáveis. A traição de Bianca era meticulosa, profunda e devastadora. Mas os arquivos também continham algo mais. A estratégia completa da Innovate Corp, seus pontos de pressão, suas vulnerabilidades financeiras. Aquele que enviou isso não apenas expôs a traidora, mas também lhes deu a arma para contra-atacar. Alex, Heitor disse, a voz agora calma e mortal. Adie a reunião do conselho. Vaze o anexo sobre a traição de Bianca para a imprensa financeira. Use os outros arquivos para iniciar uma contra-oferta, visando as ações mais fracas da Innovate. Venda nossas participações não essenciais e use o capital para comprar as ações deles enquanto entram em pânico. Heitor.
Isso é loucura. É um risco enorme. Alex protestou. Faça. Heitor comandou. Quem enviou isso nos deu um mapa. Vamos usá-lo. Nas horas seguintes, o mercado financeiro entrou em caos. A notícia da conspiração de Bianca explodiu, e as ações da Innovate Corp despencaram. Aproveitando a confusão, Heitor, guiado pelos documentos anônimos, executou uma manobra brilhante e arriscada, transformando sua defesa em um ataque feroz. Ao amanhecer, o impensável aconteceu. A Sterling Enterprises não apenas sobreviveu, mas saiu mais forte, abalando seriamente sua rival. Na sala de reuniões. A equipe, exausta, mas eufórica, comemorava. Nós conseguimos. Alex disse, maravilhado. Foi um milagre. Um anjo da guarda anônimo nos salvou. Heitor olhou pela janela, o sol da manhã iluminando a cidade. Ele não sentia euforia. Sentia uma curiosidade fria e implacável. Quem era aquele anjo da guarda? E o que eles queriam em troca? É a última vez que você vai vê-la. Ana segurava a mão fria de Laura na capela funerária silenciosa. A sala estava vazia, exceto por elas. O rosto de Laura, emoldurado pelo cetim branco do caixão, parecia finalmente em paz. Uma paz que a vida lhe negara. Eu sei que você me pediu para perdoá-lo, Ana sussurrou para a irmã. Mas eu não consigo. Ele te matou. Ele e aquela empresa. Eles te sugaram até não sobrar mais nada. Lágrimas silenciosas rolavam pelo rosto de Ana. Ela abriu a pequena bolsa de Laura, que o hospital lhe entregará. Dentro, encontrou um diário barato, com a capa já gasta. E uma pequena caixa de veludo. O que é isso? Ela murmurou, abrindo a caixa. Dentro havia um único botão de punho prateado com as iniciais HS. Ela o reconheceu imediatamente. Era de Heitor Sterling. Ela se lembrou de Laura contando, com um brilho raro nos olhos, como o encontrara perto do elevador meses atrás e nunca tivera coragem de devolver. Uma raiva fria e clara substituiu a dor. O último desejo de Laura fora proteger aquele homem. Mas o que ele fizera por ela? Nada. Ele a humilhou. A descartou e a esqueceu. Ela pegou o celular. A decisão foi instantânea. Ele precisava saber. Ele precisava carregar o peso do que fez pelo resto de sua vida. Encontrou o endereço da Sterling Enterprises online. Não seria difícil entrar. Ninguém barra uma garota de luto com uma entrega para o CEO. De volta ao quarto do hospital, em seus momentos finais de consciência, Laura se virou para Ana, os olhos lutando para focar. Ele não é um homem mau, ela sussurrou, a voz um fio. Ele só não sabe. Não sabe o que, Laura? Ana perguntou. O coração apertado. Sobre mim. Sobre tudo. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho de Laura. Não odeie. Uma tosse fraca sacudiu seu corpo. Diga a ele, que eu sinto muito. Sente muito pelo quê? Ana gritou, mas os olhos de Laura já estavam perdendo o foco. Seu último suspiro foi um nome, tão baixo que foi quase inaudível. Heitor. Agora, na capela, Ana fechou a caixa de veludo com um clique. Ela sentia muito. Laura sentia muito por ter falhado em protegê-lo, mesmo quando estava morrendo. A ironia era esmagadora. Não, Laura. Ana disse para o silêncio. Ele é quem vai sentir muito. Um brinde. Heitor ergueu sua taça de champanhe. A sala de reuniões estava cheia de executivos exaustos, mas triunfantes. Garrafas de champanhe e caixas de pizza cobriam a mesa. Sobrevivemos ao impossível, ele declarou, a voz ressoando com poder. Graças à lealdade, ao trabalho duro. Ele fez uma pausa, um sorriso frio surgindo em seus lábios. E ao lixo que removemos a tempo. Risadas e aplausos encheram a sala. Alex, ao lado dele, deu um sorriso tenso. A menção à ex-estagiária ainda o deixava desconfortável. A Sterling Enterprises. Alguém gritou. A Sterling. Todos ecoaram, erguendo suas taças. No exato momento em que o cristal das taças se tocou, a quilômetros de distância, no quarto silencioso de um hospital, o coração de Laura parou de bater. O som longo e monótono do monitor cardíaco foi a única testemunha de sua passagem, um contraponto sombrio à celebração ruidosa na torre de vidro e aço. Heitor bebeu um gole longo do champanhe. O sabor da vitória em sua boca.
Ele se sentia invencível. Ele havia enfrentado a ruína e saído por cima. Alguma notícia sobre nosso anjo da guarda? Ele perguntou a Alex, em voz baixa. Alex balançou a cabeça. Nada ainda. O e-mail foi roteado através de tantos servidores proxy que é praticamente impossível de rastrear. Quem quer que seja, não quer ser encontrado. Descubra, Heitor ordenou. Eu quero encontrá-lo. Quero recompensá-lo. A porta da sala de reuniões se abriu abruptamente. Uma jovem, com o rosto inchado e os olhos vermelhos de choro, parou na entrada. Era Ana. A secretária de Heitor correu atrás dela, em pânico. Sr. Sterling, me desculpe. Ela disse que era uma entrega urgente para o senhor. Eu tentei impedi-la. Heitor olhou para a garota, irritado com a interrupção. Quem é você? O que você quer? Ana caminhou diretamente até ele, ignorando os olhares de todos. Seu rosto era uma máscara de dor e fúria. Ela parou na frente dele, seus olhos fixos nos dele. Você é Heitor Sterling? Ela perguntou, a voz tremendo de raiva contida. Eu sou, ele respondeu. A impaciência crescendo. O que é isso? A resposta de Ana não foi uma palavra, mas uma ação. Ela ergueu a mão e lhe deu um tapa no rosto com toda a sua força. O som ecoou na sala silenciosa, mais alto que qualquer taça de champanhe. Um silêncio chocado caiu sobre a celebração. Heitor ficou paralisado, a marca vermelha de seus dedos começando a aparecer em sua bochecha. Isso. Ana disse, a voz embargada por um soluço. Foi pela minha irmã. Sua irmã. Quem diabos é sua irmã? Heitor Rossnew. A mão em sua bochecha ardendo. A sala inteira estava em um silêncio atordoado. Alex fez um movimento para intervir, mas parou. O nome dela era Laura, Ana disse, a voz cortante como vidro quebrado. Mas você provavelmente se lembra dela como a estagiária. A que você humilhou. A que você acusou de traição e jogou na rua. O nome o atingiu como um soco no estômago. Laura. A traidora. Uma vaga sensação de desconforto começou a se formar sob sua raiva. Ela morreu, Ana repetiu, as palavras saindo como um veneno lento. Há poucas horas. Sozinha. Em uma cama de hospital. Ela empurrou a pequena caixa de papelão sobre a mesa polida. E seu último desejo foi que o homem que a matou recebesse isto. Heitor olhou para a caixa. Era uma caixa de pertences de escritório comum. A mesma que ele mandou o segurança dar a Laura no dia em que a demitiu. Eu não matei ninguém, ele disse, a voz mais baixa agora. Sua irmã era uma espiã corporativa. Ela quase nos destruiu. Um riso amargo e desolado escapou dos lábios de Ana. Você é inacreditável. Você realmente não sabe de nada. Não é. Ela se virou e saiu da sala de reuniões tão abruptamente quanto entrou, deixando para trás um rastro de confusão e uma acusação devastadora. O barulho da celebração havia morrido completamente. Todos olhavam para Heitor, esperando sua reação. Alex, tire todos daqui, Heitor ordenou, a voz tensa. Alex rapidamente dispensou a equipe, que saiu em silêncio, lançando olhares curiosos para a caixa na mesa. Em instantes, os dois estavam sozinhos. Heitor, o que foi isso? Alex perguntou, cauteloso. Eu não sei, Heitor admitiu. Afundando em sua cadeira. Loucura. A garota está de luto e procurando um culpado. Mas ele não parecia convencido. O tapa ainda ardia em seu rosto. As palavras ela morreu ecoavam em sua mente. Ele olhou para a caixa como se fosse uma bomba. Havia uma relutância em abri-la. Um medo primitivo do que poderia encontrar lá dentro. Abra, Heitor, Alex disse suavemente. Você precisa saber. Com as mãos que de repente pareciam pesadas e desajeitadas, Heitor puxou a tampa da caixa. Dentro, havia apenas alguns itens. Um porta-retratos virado para baixo. Uma caneca. Um pequeno cacto. E, por cima de tudo, um diário barato com a capa de flores desbotadas. Ele pegou o diário. Estava gasto pelo uso. Uma sensação de mau presságio o envolveu, fria e inescapável. Aquilo não era uma caixa de pertences. Era a caixa de Pandora. E ele estava prestes a abri-la, liberando uma verdade que o destruiria muito mais completamente do que qualquer aquisição hostil. O que é isso? Alex perguntou, vendo a expressão no rosto de Heitor. Heitor não respondeu.
Ele apenas continuou a ler, virando as páginas do diário com uma urgência febril. A sala de reuniões, antes cheia de comemoração, agora parecia um túmulo. As palavras de Laura, escritas em segredo, pintavam um retrato que ele não conseguia conciliar com a imagem da traidora que criará. Página após página, ele lia sobre uma admiração ingênua. Um amor silencioso e não correspondido por um chefe que mal sabia seu nome. Ela descrevia os ternos que ele usava, o som de sua voz no corredor, a maneira como ele se concentrava nas reuniões. Heitor. Alex insistiu, dando um passo à frente. É um diário, Heitor murmurou, sem erguer os olhos. O diário dela. Ele continuou lendo. As anotações alegres do início gradualmente deram lugar a um tom mais sombrio. O Dr. Alves disse que meu coração está mais fraco. Ele disse que o estresse pode me matar. Mas como posso sair? Vê-lo todos os dias, mesmo que ele não me veja, é a única coisa que me faz sentir viva. A menção ao médico o fez parar. Ele se lembrou do homem no pátio. O contato. Não era um executivo rival. Era o médico dela. Uma náusea começou a subir por sua garganta. Ele virou as páginas mais rápido, pulando dias, procurando por respostas. Encontrou a anotação sobre o contrato da Petrovia. Encontrei um erro terrível no contrato. Trabalhei a noite toda para consertá-lo. Não quero o crédito. Só quero que ele fique seguro. Que a empresa dele fique segura. No dia seguinte, Bianca levou todo o crédito. O Sr. Sterling a elogiou e me humilhou. Doeu tanto. Mas tudo bem. Pelo menos ele está seguro. Heitor sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ele olhou para Alex, os olhos arregalados em choque e horror. Aquele contrato. Alex, o erro do ponto decimal. Não foi a Bianca. Foi a Laura. Ela o corrigiu. Alex o encarou, a confusão dando lugar à mesma compreensão terrível. Mas Bianca disse, Bianca mentiu, Heitor o cortou, a voz rouca. Ele voltou ao diário. A última anotação era de apenas alguns dias antes de sua morte, a caligrafia fraca e quase ilegível. Ele me demitiu. Ele me chamou de traidora na frente de todos. Eu queria gritar, contar a verdade sobre Bianca. Sobre tudo. Mas eu não consegui. A dor era forte demais. Meu coração parecia que ia explodir. Talvez devesse. Pelo menos a dor acabaria. Mas eu não posso morrer ainda. Preciso protegê-lo. Bianca não vai parar. Heitor fechou o diário com um baque surdo. Suas mãos tremiam. Ele olhou para a caixa e para o porta-retratos virado para baixo. Com um movimento hesitante, ele o virou. Não era uma foto da irmã dela. Era uma foto dele, recortada de uma revista de negócios, gasta nas bordas de tanto ser manuseada. O mundo de Heitor se desfez naquele instante. A narrativa que ele construiu, de traição e engano, desmoronou, revelando uma verdade insuportável: a mulher que ele destruiu o amava. E ela morreu protegendo-o. O que foi? Heitor perguntou, a voz vazia. Ele ainda encarava a foto em suas mãos. Alex leu a mensagem em seu telefone, o rosto empalidecendo. Heitor, apenas diga, Alex, Heitor ordenou, sem emoção. E-mail, Alex disse, engolindo em seco. A equipe de Ti, eles rastrearam. Foi enviado do Hospital Geral da cidade. Ele fez uma pausa. A implicação da informação pesando no ar entre eles. Foi enviado ontem à noite. Na hora em que a irmã dela disse que ela, Alex, não precisou terminar a frase. A conexão foi instantânea, brutal. O anjo da guarda anônimo. O salvador que ele queria recompensar. Era ela. Não, Heitor sussurrou. A negação era um reflexo fraco contra a onda esmagadora da verdade. Não pode ser. Mas podia. Tudo se encaixava. O vazamento falso. A demissão. SUA Mort. E o e-mail final. Um último ato de proteção enviado de seu leito de morte. O anjo da guarda, Heitor. Alex disse. A voz cheia de uma tristeza profunda. Era ela. Era Laura. Heitor se levantou abruptamente, a cadeira caindo para trás com um estrondo. Ele começou a andar pela sala, as mãos na cabeça, como um animal enjaulado. A realidade era um veneno se espalhando por suas veias. Eu a chamei de traidora, ele disse para si mesmo, a voz um murmúrio agoniado.
Eu a humilhei. Eu a joguei na rua. Você não sabia. Alex tentou, mas as palavras soaram ocas. Eu deveria saber. Heitor gritou, virando-se para ele. O rosto contorcido de dor. A palidez dela. As tonturas. A maneira como ela nunca reclamava. Eu vi tudo, Alex. Eu vi e interpretei como fraqueza. Como incompetência. Ele se lembrou da última vez que a viu. Os olhos dela, suplicando. Ela não estava pedindo seu emprego de volta. Estava pedindo que ele acreditasse nela. E ele a rejeitou com um desprezo cruel. O que foi que eu fiz? Ele sussurrou, a arrogância e o poder que o definiam se desfazendo em pó, revelando o homem falho e cruel por baixo. Ele voltou para a mesa e pegou o diário novamente. Folheando-o até encontrar o que procurava. No fundo da caixa, um envelope dobrado estava escondido sob o forro. Ele o abriu com dedos trêmulos. Dentro, havia laudos médicos. Cartas do hospital. Diagnósticos que ele mal conseguia pronunciar. Mas duas palavras se destacaram, queimando em sua mente: doença terminal. A verdade não era mais uma suspeita. Era um fato clínico, frio e irrefutável. Ela não estava apenas doente. Ela estava morrendo. Todo o tempo em que esteve ali, cada dia que ele a criticava. Ela estava lutando uma batalha que já havia perdido. E sua última batalha foi por ele. O som que escapou da garganta de Heitor não foi humano. Foi o som de uma alma se quebrando. O que é isso? Alex perguntou, apontando para o recibo na mão trêmula de Heitor. Heitor não conseguiu responder. Ele apenas estendeu o papel. Alex o pegou, seus olhos passando rapidamente pelas informações. Oráculo. Eu conheço esse nome, Alex murmurou, mas para si mesmo. É um hacker infame. Um vendedor de informações na Dark Web. Laura. Ela comprou a inteligência sobre a Innovate Corp. Heitor assentiu, um movimento quase imperceptível. A dor era tão avassaladora que se tornou física, uma pressão esmagadora em seu peito. Ele sentia dificuldade para respirar. O dinheiro, Alex, Heitor disse, a voz rouca. Olhe o valor. Era tudo o que ela tinha. Alex olhou para a quantia. Era modesta para os padrões deles, mas para uma estagiária, provavelmente representava economias de uma vida inteira. O dinheiro que ela deveria ter usado para seu conforto. Para seus cuidados. Em vez disso, ela usou para comprar a munição que ele usou para salvar seu império. Ela pagou para nos salvar, Alex concluiu, chocado. Depois de tudo. Heitor deu as costas, caminhando até a enorme janela de vidro que dava para a cidade. A cidade que ele havia conquistado. O império que ele construiu sobre o sacrifício silencioso de uma garota que ele nem se deu ao trabalho de conhecer. Chame a Bianca, Heitor disse, a voz desprovida de qualquer emoção. Era o som de algo quebrando por dentro. Traga-a para cá. Agora. Heitor. O que você vai fazer? Alex perguntou, apreensivo. Apenas faça o que eu mandei, ele respondeu, sem se virar. 20 minutos depois, Bianca entrou na sala de reuniões. Ela usava um vestido caro e um sorriso vitorioso. Heitor. Alex. Eu soube que conseguimos. Uma virada histórica. Ela disse, a voz alegre. Eu sabia que podíamos fazer isso. Heitor se virou lentamente para encará-la. O rosto dele era uma máscara indecifrável. Ele não disse nada, apenas a observou. O que foi? Ela perguntou. O sorriso vacilando sob o peso do silêncio dele. Por que essas caras? Deveríamos estar comemorando. Heitor caminhou até a mesa e pegou o diário de Laura. Ele o abriu em uma página marcada e o empurrou na direção dela. Leia. Ele disse. Bianca olhou para o diário, confusa. O que é isso? Leia. Ele repetiu, a voz agora perigosamente baixa. Ela pegou o diário, relutante. Seus olhos passaram pela caligrafia de Laura. Descrevendo como Bianca havia roubado o crédito pela correção do contrato da Petrovia. O rosto de Bianca ficou pálido. Isso é um absurdo. O delírio de uma garota instável, ela gaguejou, jogando o diário de volta na mesa. Foi ela quem nos salvou, não foi? Heitor perguntou, a voz calma, mas cada palavra carregada de uma fúria gelada. Lore. Ela descobriu seu plano.
Ela enviou o e-mail. Bianca deu um passo para trás, o pânico começando a surgir em seus olhos. Eu não sei do que você está falando. Sim, você sabe, Heitor disse, dando um passo em sua direção. Você a incriminou. Você a usou como bode expiatório. E eu acreditei em você. Ele parou a centímetros dela. Eu a matei por causa das suas mentiras. A culpa é toda sua. As palavras de Bianca pairaram no ar, cruéis e irrefutáveis. Por um momento, Heitor não reagiu. Ele apenas a encarou, o horror em seu rosto se transformando lentamente em uma calma assustadora. Saia, ele disse, a voz quase um sussurro. Bianca riu. Um som agudo e nervoso. É isso. Depois de tudo que eu fiz por esta empresa. Você vai acreditar nas palavras de uma estagiária morta. Alex, Heitor disse, sem desviar os olhos de Bianca. Ligue para a segurança. E para a polícia. Fraude, espionagem industrial, conspiração. Quero o livro todo jogado nela. O sorriso de Bianca desapareceu. O pânico voltou, desta vez com força total. Você não pode fazer isso. Eu tenho contatos, tenho advogados. Você não tem provas. Eu tenho o diário dela, Heitor respondeu. Gelida. E tenho um e-mail anônimo que vou garantir que seja rastreado até cada movimento seu. Sua carreira acabou, Bianca. Sua vida como você a conhece acabou. Dois seguranças entraram na sala. Bianca olhou de Heitor para eles, o rosto uma mistura de fúria e medo. Você vai se arrepender disso. Heitor. Ela gritou enquanto os seguranças a agarravam pelos braços. Você a destruiu. Não eu. Você. Suas palavras o seguiram pelo corredor enquanto ela era arrastada para fora. Ele não sentiu nenhuma satisfação. Nenhuma vingança. Apenas um vazio profundo e oco. A confissão dela não o absolveu, apenas confirmou seu próprio papel monstruoso na tragédia. Heitor, você está bem? Alex perguntou, a preocupação em sua voz. Heitor não respondeu. Ele se virou e saiu da sala de reuniões, deixando Alex para trás. Ele não sabia para onde estava indo. Apenas sabia que não podia ficar ali. No topo de um império construído sobre mentiras e sacrifício. Ele pegou o elevador até a garagem, entrou em seu carro e dirigiu sem rumo. As ruas da cidade passavam como um borrão. Cada outdoor, cada luz de neon. Parecia zombar dele. Ele parou o carro em uma rua lateral escura e apoiou a cabeça no volante. As imagens o assaltaram. O rosto pálido de Laura na reunião. A maneira como ela se encolhia quando ele gritava. A lágrima solitária que ela tentou esconder. Seus olhos tristes e suplicantes no dia em que a demitiu. Ele pegou o celular e pesquisou o nome dela. Encontrou um obituário online, curto e simples. Mencionava uma irmã, Ana, e o endereço de um pequeno apartamento no subúrbio. Ele precisava ir até lá. Não sabia por quê. Talvez fosse uma forma de penitência. Talvez ele estivesse procurando por algo, uma peça final do quebra-cabeça que explicasse o inexplicável, porque ela o protegeu. Porque ela o amava. Ele ligou o carro e dirigiu em direção ao endereço, em direção ao coração da vida que ele havia ajudado a extinguir. O que você está fazendo aqui? A voz de Ana era fria como gelo. Ela estava parada na porta do apartamento. Bloqueando a entrada. Caixas de papelão estavam empilhadas atrás dela. Heitor começou, mas as palavras morreram em sua garganta. O que ele poderia dizer? Sinto muito. Foi um erro. Nenhuma palavra parecia suficiente para o abismo de sua culpa. Veio ver o estrago que fez. Ana perguntou. Os braços cruzados. Veio inspecionar o modesto império que você ajudou a destruir. Eu precisava, ele tentou novamente. Eu precisava entender. Um riso sem humor escapou dos lábios de Ana. Entender. Agora você quer entender. Onde estava essa sua necessidade de compreensão quando ela estava viva? Quando ela trabalhava até desmaiar por você? Quando você a humilhou na frente de todos? Cada pergunta era uma faca, e Heitor não tinha defesa. Ele apenas ficou ali, aceitando os golpes. Ela te amava, Ana disse, a raiva em sua voz dando lugar a uma dor profunda. Deus sabe por quê. Mas ela amava. Ela via algo em você que ninguém mais via.
Algum tipo de bondade que você obviamente não possui. Ela se afastou da porta, um gesto de derrota. Entrei. Veja por si mesmo. Veja o santuário que ela construiu para o seu monstro. Heitor entrou hesitante. O apartamento era pequeno, quase vazio. A maioria das coisas já estava embalada. Mas o quarto de Laura estava intacto. Era simples, quase infantil. Na parede, acima da cama, havia um mural de recortes de jornal e revistas. Todos eram sobre ele. Artigos sobre suas conquistas de negócios. Entrevistas sobre sua visão para o futuro. Fotos dele em eventos de gala. Era a crônica de sua ascensão, vista através dos olhos de sua admiradora mais devota e secreta. Ela acreditava em você, Ana disse, da porta. Ela dizia que você era brilhante, mas solitário. Que sua arrogância era apenas um escudo. Heitor se aproximou da mesinha de cabeceira. Estava vazia, exceto por um item. A foto dele, recortada de uma revista. A mesma que ele encontrara na caixa. A única foto que ela mantinha por perto. Ao lado, um livro aberto. Um romance barato, com as páginas marcadas. Ele olhou para a passagem sublinhada. Ele nunca soube que a flor mais rara de seu jardim era aquela que ele pisoteava todos os dias. Uma dor aguda, mais forte do que qualquer coisa que ele já sentirá, o atingiu. Era uma dor sufocante, a dor do arrependimento total e irrevogável. A simplicidade e a profundidade da devoção dela, em contraste com a sua crueldade cega. O quebraram. Ele caiu de joelhos no meio do pequeno quarto. Os soluços vieram sem aviso, arrancados de seu peito. Eram sons feios, primitivos, o som de um homem cuja alma havia se estilhaçado sem possibilidade de reparo. Você não devia ter vindo. A voz de Alex era baixa, quase um sussurro. Ele estava ao lado de Heitor, ambos observando à distância o pequeno grupo reunido ao redor de uma cova recém-cavada. O céu estava cinza, ameaçando chuva. Heitor não respondeu. Ele apenas observava Ana, a única família de Laura. Recebendo os pêsames de alguns poucos amigos. Ele era um intruso ali. Um fantasma na festa fúnebre da mulher que assombraria o resto de seus dias. Isso é masoquismo, Heitor, Alex continuou. Não há nada que você possa fazer aqui. Eu sei, Heitor disse, a voz rouca. Eu só precisava ver. Ele precisava ver o final. Precisava testemunhar a consequência final e irreversível de suas ações. O pequeno caixão de madeira simples sendo baixado na terra fria. A realidade de sua ausência. A cerimônia foi curta. Quando o pequeno grupo começou a se dispersar. Ana ergueu os olhos e o viu. Por um momento, seus olhares se cruzaram sobre o campo de lápides. O ódio nos olhos dela era tão puro, tão intenso, que ele sentiu fisicamente. Ela se virou e foi embora sem uma palavra. Heitor esperou até que todos tivessem ido embora. Até mesmo os coveiros, que terminaram seu trabalho e se retiraram em silêncio. Apenas ele, Alex e a terra recém-revolvida permaneceram. A chuva começou a cair. Primeiro uma garoa fina, depois uma chuva torrencial e fria. Vamos embora, Heitor. Você vai pegar um resfriado, Alex implorou. Puxando o colarinho do casaco. Heitor caminhou lentamente em direção ao túmulo. Não havia lápide ainda. Apenas um marcador temporário de metal com o nome dela, Laura Martins. Simples. Anônimo. Como a vida que ela levou. Ele ficou parado na chuva, a água encharcando seu terno caro, escorrendo por seu rosto e se misturando com as lágrimas que ele não tentava mais esconder. Do bolso, ele tirou o laudo médico amassado. O papel já estava se desfazendo com a umidade. Ele olhou para o nome dela no marcador. E então, o peso de tudo. A crueldade dele, o sacrifício dela, a verdade tardia. Finalmente o esmagou. Suas pernas cederam. Ele caiu de joelhos na lama na frente do túmulo dela. A chuva batia em suas costas, mas ele não sentia o frio. Ele só sentia o vazio gelado dentro de si. Ele abaixou a cabeça e os soluços vieram, rasgando sua garganta. Eram gritos de pura agonia, o som de um homem que perdeu tudo, especialmente a si mesmo. Ele não estava chorando pela mulher que enterrou. Estava chorando pela alma que ele havia perdido para sempre. Você assinou os papéis. Alex entrou no escritório de Heitor. A sala,
antes o centro de um império vibrante. Agora estava silenciosa e escura, as persianas fechadas. Heitor estava sentado atrás de sua mesa, olhando para o nada. Ele não parecia ter dormido em dias. Eu assinei, Heitor respondeu, a voz monótona. Ele empurrou uma pilha de documentos pela mesa. Está tudo aí. A venda da empresa. A transferência de fundos. Tudo. Alex pegou os papéis. Heitor, você tem certeza disso? Vender tudo. Sua vida inteira está nesta empresa. Minha vida inteira foi um erro, Heitor disse. Sem emoção. Construí isso sobre a arrogância e a crueldade. Destruí uma pessoa inocente no processo. Isso não é um legado. É uma lápide. Ele se levantou e caminhou até a janela, finalmente abrindo uma fresta na persiana. A luz do sol entrou, iluminando as partículas de poeira no ar. O dinheiro da venda. Heitor continuou, será usado para criar uma fundação. Em nome dela. A Fundação Laura Martins. Vai financiar pesquisas e fornecer cuidados para pacientes com doenças cardíacas raras. O tipo de cuidado que ela nunca teve. Alex olhou para o amigo. Vendo não o CEO implacável que conhecia, mas um homem assombrado, buscando uma penitência que nunca traria paz. E você? Alex perguntou suavemente. O que você vai fazer? Eu. Heitor olhou para as próprias mãos. Eu vou desaparecer. Vou encontrar um lugar onde não possa mais machucar ninguém. O telefone na mesa de Heitor tocou, quebrando o silêncio. Alex atendeu. É a polícia, ele disse. Cobrindo o bocal. Sobre a Bianca. Eles têm provas suficientes. Ela vai ser indiciada. Heitor balançou a cabeça. Não importa. Claro que importa. Ela vai pagar pelo que fez. Alex insistiu. Ela vai pagar com alguns anos de sua vida, Heitor disse, virando-se para encarar Alex, os olhos vazios. Eu vou pagar com o resto da minha. A punição dela termina. A minha, não. Ele caminhou até a porta. Cuide de tudo, Alex. Garanta que a fundação seja criada. Garanta que o nome dela signifique algo mais do que uma tragédia. Heitor. Spear. Alex chamou. Para onde você vai? Heitor parou na porta, mas não se virou. Para um lugar onde eu possa tentar merecer o perdão que nunca vou receber. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando para trás seu nome, sua fortuna e o fantasma de tudo o que ele havia sido. A vingança contra Bianca foi executada, mas não trouxe alívio. A justiça foi servida, mas não trouxe paz. Era apenas mais um ato vazio em uma vida esvaziada de significado. Você está aqui de novo. Heitor. A voz da jovem enfermeira era gentil. Heitor ergueu os olhos do chão que estava varrendo no corredor silencioso do hospital. Anos haviam se passado. Seu rosto estava marcado por um cansaço que parecia vir da alma, e seus cabelos antes impecáveis agora tinham fios grisalhos. Alguém precisa manter o lugar limpo, ele respondeu, com um sorriso fraco que não alcançou seus olhos. Você trabalha mais do que qualquer um aqui, ela observou. Encostada no balcão de enfermagem. E é voluntário. Nunca entendi. Ele parou de varrer por um momento. Digamos que estou pagando uma dívida. Sabe, ela continuou, pensativa, este hospital recebe muitas doações da Fundação Laura Martins. Eles fazem um trabalho incrível. Ouvi dizer que o fundador é um recluso anônimo. Ninguém nunca ouviu. Mas por causa dele, temos os melhores equipamentos cardíacos do país. Uma sombra de dor passou pelo rosto de Heitor, tão rápida que quase foi imperceptível. Tenho certeza de que ele tinha seus motivos. Imagino que sim, a enfermeira disse. Tendo de ombros. Bem, meu turno acabou. Vejo você amanhã, Heitor. Até amanhã. Sara. Ele a observou ir embora e depois continuou seu trabalho, o som da vassoura no chão a única companhia no corredor vazio. Quando terminou, ele foi para a pequena sala dos funcionários, um armário convertido com uma mesa e duas cadeiras. Ele se sentou e, de sua mochila gasta, tirou um diário com a capa de flores desbotadas. As páginas estavam frágeis e amareladas pelo manuseio constante. Ele o abriu em uma página aleatória, como fazia todas as noites. Não precisava mais ler as palavras. Ele as conhecia de cor. A caligrafia dela, as esperanças dela, o amor dela. Era sua oração,
Sua tortura, sua única conexão com a mulher que ele havia destruído. Ele não era mais Heitor Sterling, o titã da indústria. Aquele homem havia morrido de joelhos, na lama de um cemitério, anos atrás. Agora, ele era apenas Heitor, o zelador voluntário. Um fantasma vivendo uma vida de penitência silenciosa. Sua punição não foi a prisão, nem a perda de sua fortuna, que ele doou de bom grado. Sua punição era a memória. Era acordar todas as manhãs e adormecer todas as noites com o rosto dela em sua mente. Era a certeza de que a única pessoa que o amou incondicionalmente morreu pensando que ele a odiava. Ele fechou o diário, segurando-o contra o peito. Não havia redenção para ele. Não havia perdão. Havia apenas isso, uma vida inteira passada na sombra de seu maior arrependimento. O arrependimento era seu único companheiro. E seria, até seu último suspiro. Com todo o respeito, Heitor, você enlouqueceu. A voz de Jonas, seu advogado há 20 anos. Era uma mistura de choque e preocupação. Eles estavam no escritório de Heitor, agora quase vazio, com pilhas de documentos legais cobrindo a mesa. Você quer liquidar tudo. Vender a Sterling Enterprises, suas ações, suas propriedades. É o trabalho de uma vida inteira. Exatamente, Heitor respondeu, a voz desprovida de emoção. Ele assinou outro documento com um movimento firme. E essa vida acabou. Mas a que custo? Jonas insistiu, gesticulando para os papéis. Vender tão rápido, abaixo do valor de mercado, você está perdendo bilhões. O dinheiro não é para mim, Heitor disse, empurrando a pilha assinada em direção a Jonas. Os fundos devem ser transferidos para a conta que eu especifiquei. Para a criação da fundação. Alex, que estava em pé perto da janela, finalmente falou. Heitor, há outra maneira. Podemos administrar a empresa e usar os lucros para financiar a fundação. Você não precisa se apagar da equação. Heitor finalmente ergueu os olhos, e o que Alex viu ali o fez recuar. Era um vazio absoluto. O nome Sterling não pode estar ligado a nada de bom, Heitor disse. A voz baixa e final. O homem que construiu isso não merece honra. A fundação deve carregar apenas o nome dela. Laura Martins. Quero que o nome dela seja sinônimo de esperança e cura. Meu nome é sinônimo de destruição. Ele se levantou, indicando que a reunião havia terminado. Jonas, execute minhas ordens. Alex, supervisione a criação da fundação. Garanta que cada centavo seja contabilizado. As diretrizes são claras. Jonas suspirou, derrotado, e começou a juntar os documentos. Como quiser, Heitor. Quando o advogado saiu, Alex se aproximou de Heitor. Pelo menos me diga para onde você vai. Eu ainda não sei, Heitor mentiu. Para algum lugar onde eu possa pensar. Ele caminhou até um cofre escondido atrás de uma pintura e o abriu. De dentro, ele não tirou dinheiro ou objetos de valor. Ele pegou apenas uma coisa, o diário de Laura. Ele o segurou como se fosse um texto sagrado. Você não pode fugir disso, Heitor, Alex disse suavemente. Eu não estou fugindo, Heitor respondeu, virando-se para encarar o amigo uma última vez. Estou indo em direção à minha sentença. Eu a construí. Agora tenho que vivê-la. Ele passou por Alex e saiu do escritório que já não era seu, sem olhar para trás. Não havia nada ali para ele, exceto fantasmas e o eco de suas próprias falhas. A venda da empresa não era um sacrifício. Era uma libertação da vida que ele não merecia mais viver. A porta se abriu. Ana o encarou, a expressão endurecendo instantaneamente em uma máscara de desprezo. O que você quer? Ela perguntou, a voz cortante. Eu estou indo embora, Heitor disse. A voz baixa e neutra. Para sempre. Mas antes, eu precisava te entregar isso. Ele estendeu um envelope grosso. Não quero seu dinheiro, ela cuspiu, sem pegá-lo. Não é meu, ele respondeu. É dela. Eu vendi tudo. A maior parte foi para a fundação em nome dela. Mas isso é para você. Para que possa terminar seus estudos. Para que nunca mais tenha que se preocupar. É o que ela ia querer. Ana olhou, o conflito visível em seu rosto. O ódio por ele e o amor por sua irmã travavam uma batalha em seus olhos. Ela não ia querer nada de você, Ana disse finalmente. Mas sua voz vacilou. Talvez não,
Heitor admitiu. Mas ela ia querer que você ficasse bem. Esta é a única parte do legado dela que eu posso entregar pessoalmente. Por favor. Ela não pegou o envelope. Heitor o colocou gentilmente no chão, na soleira da porta. Adeus, Ana, ele disse, e se virou para ir embora. Heitor, ela chamou. Ele parou, mas não se virou. Eu nunca vou te perdoar, ela disse, a voz cheia de uma dor fria. Eu sei. Ele respondeu. Eu também não. Ele continuou andando e não olhou para trás. Anos depois, você viu o novo equipamento que chegou para a ala cardíaca? Perguntou uma jovem médica, enquanto passava pelo zelador no corredor imaculado. É de última geração. Doado pela Fundação Martins. O zelador, um homem quieto e envelhecido com olhos que carregavam um peso antigo, apenas assentiu. Fico feliz em ouvir isso. É incrível o bem que eles fazem, a médica continuou, sorrindo. Quem quer que esteja por trás disso? Deve ser uma boa pessoa. Heitor não respondeu. Ele terminou de limpar o chão e foi para seu pequeno quarto nos fundos do hospital, onde vivia. Era um cômodo simples, com uma cama, uma mesa e uma cadeira. Ele se sentou e pegou seu único pertence de valor, um diário gasto com a capa de flores desbotadas. Com as mãos de um devoto, ele o abriu. As páginas, frágeis pelo tempo e pelo manuseio constante, contavam a história da única pessoa que o amou de verdade. A mulher que ele não viu. Ele não lia mais as palavras para descobrir algo novo. Ele as lia como um prisioneiro lê sua sentença, dia após dia. Era sua penitência. Sua vida não era mais medida em negócios fechados ou lucros, mas em corredores limpos, no trabalho silencioso de suas mãos e nas horas que passava com o fantasma dela. Sua punição não foi a perda de sua riqueza ou de seu nome. Sua punição era a clareza. Era viver cada um dos seus dias restantes sabendo exatamente o que havia perdido, e sabendo que nunca, em nenhuma vida, ele seria digno disso. O arrependimento não era mais uma emoção. Era o ar que ele respirava. Era tudo o que restava dele. A história termina com Heitor vivendo em um exílio autoimposto, sua identidade apagada e sua existência dedicada a uma penitência silenciosa. Ele está fisicamente próximo do bem que sua fortuna agora faz, mas emocionalmente há um universo de distância de qualquer redenção. Sua punição é a memória eterna e imutável de seu fracasso, proporcionando ao leitor a satisfação final de que ele pagará por sua crueldade com cada momento de sua vida solitária e assombrada.